Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal O Espírito do Evangelho, para mais uma reflexão e hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a felicidade. E vocês podem imaginar logo de início, Antônio, você vai falar de felicidade. Você não está vendo o que está acontecendo à sua volta? Essa semana teve a explosão no porto lá de Beirute. Estamos passando aí por uma situação de pandemia, principalmente aqui no Brasil, com mais de 100 mil mortos. Essa semana também estamos nos lembrando da destruição de Hiroshima e Nagasaki, ocorrida há 75 anos pelo lançamento de bombas nucleares, fora além das nossas questões pessoais. Cada um de nós tem essas dificuldades, tem suas situações desafiadoras, seja aí com relação à convivência com familiares, no emprego, pagamento de contas, saúde, tudo isso são situações que nós ficamos pensando assim: puxa, será que é possível termos aqui momentos de felicidade, ou sermos felizes nesse planeta? Será que não é um assunto um pouco estranho para esse momento que nós estamos vivendo? Mas vamos. Não, eu não estou ficando maluco e nós temos sim como conversar um pouquinho sobre esse assunto. E vamos começar, como sempre acontece, vamos começar pelo Evangelho. Sempre assim, na hora da dúvida, vamos para o Evangelho. E vamos entrar, vamos dar uma olhadinha no capítulo 20 do Atos dos Apóstolos, no versículo 35. O que está acontecendo lá nesse momento, lá nos Atos dos Apóstolos? Paulo acabou de sair da prisão. Ele está se despedindo da comunidade de seguidores, ele está indo para Jerusalém, e ele dá uma série de recomendações. E aí fala lá Paulo para aqueles seguidores, né? Ele fala o seguinte: não cobicei prata, nem ouro, nem vestes de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Para os que estavam comigo. Em tudo mostrei a vocês que é trabalhando assim que devemos ajudar os fracos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, disse Paulo. A frase é a seguinte, que é a base da nossa reflexão de hoje: há mais felicidade em dar do que em receber. Há mais felicidade em dar do que em receber. É uma frase que está lá, então, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. E aí vocês podem estar pensando assim, né? Mas não são os espíritas que dizem que a felicidade não é desse mundo? E tem muitos que até acham que espíritas gostam de sofrer. Nada disso. Nós não somos masoquistas e não gostamos de sofrer. Agora, essa frase ela é muito famosa porque ela dá título a um item no Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, esse é o título do capítulo, e no item 20 vem a famosa frase, no título também, na chamada, a felicidade não é desse mundo. O texto foi ditado pelo espírito do cardeal Morlot. Deve ter uns 5, 6 parágrafos esse texto, recomendo que vocês depois deem uma olhadinha, mas tem um parágrafo, um trecho específico que eu acho bacana para nós fazermos aqui uma reflexão. Diz aqui o cardeal Morlot: se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, e nós continuamos tendo essa mesma situação, quer dizer, um homem de bom senso é praticamente uma raridade nesse mundo, nós temos N exemplos disso, o homem absolutamente feliz, diz aqui o cardeal Morlot, jamais foi encontrado. Jamais foi encontrado um homem absolutamente feliz. Aquilo em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera, tão sutil, tão assim passageira, para aquele que não se deixa guiar pela ponderação. Ou seja, as pessoas ficam, quem não tem ponderação, quem não tem um lado de bom senso, fica imaginando que a felicidade seja algo que é possível tê-la o tempo todo. E até você pode conseguir, diz aqui o Morlot, por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa. Mas todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. Até porque, se nós formos refletir, puxa, nós estamos num planeta, como vocês sabem, de provas e expiações. Ou seja, a felicidade é algo realmente ainda muito longe de nós alcançarmos de um período tão longo, um período tão completo para nós, como ele diz aqui, é efêmero por enquanto.
Então, nós devemos pensar o seguinte: sim, é possível ter momentos de felicidade em nossa vida. O que nós não vamos conseguir é sermos felizes o tempo todo. Isso é muito importante para nós, né? Tanto que no Livro dos Espíritos, os benfeitores do espaço falam lá para Kardec e confirmam isso. Dizem que, lá na questão 920, nós vamos ser felizes tanto quanto possível aqui na Terra. Tanto quanto possível aqui na Terra. E como que nós vamos conseguir alcançar esses momentos de felicidade? O que nós temos que fazer para alcançar esses momentos de felicidade aqui na Terra? Porque nós queremos ser felizes, vamos combinar, né? Gostaríamos muito de sermos felizes. Buscamos isso o tempo todo. Se vocês fizerem uma pesquisa, por exemplo, no Google, coloca a frase lá, pessoas que largaram tudo e mudaram de vida. Vão vir quase 100 mil resultados, uma coisa absurda, um monte de links trazendo referências a esse texto. Pessoas que largaram tudo e mudaram de vida. Quando vocês forem olhar os resultados, vocês vão se deparar com frases do tipo assim: larguei tudo e foi ser feliz. 10 histórias inspiradoras de quem mudou de vida aos 30 anos. Morar na praia, isso é bem simbólico. Morar na praia é o grande pensamento de todo mundo, é quase um clichê, né? Morar na praia, coragem, ser feliz. Uma delas também diz isso, um dos títulos. Série traz histórias de pessoas que largaram tudo para viver uma vida com propósito. E vai por aí afora, vocês vão ver. É um exercício muito interessante. As situações podem variar nessas buscas todas, né? Mas essas histórias têm em comum o fato de que são pessoas buscando a felicidade. Mas essa motivação, essa busca pelos momentos de felicidade, ela tem uma razão de ser, porque ela é fundamental para a nossa caminhada, é o que vai nos manter sempre em movimento, é um pouco a ideia da esperança, a esperança de conquistarmos algo, de sermos felizes, é isso que vai nos fazer levantar da cama todos os dias para conquistarmos um objetivo. Vai manter a nossa saúde mental em paz, ajuda muito isso. Mas depende muito de nós, a nossa postura frente aos acontecimentos. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Eu tenho uma amiga que ela tem uma depressão leve, mas há 10 anos ela passa lá pelo psiquiatra e toda vez que ela passa lá no psiquiatra, o médico chega para ela e fala o seguinte: você já está fazendo algo que te traz felicidade? Você está fazendo algo nesse sentido? Não importa o que seja, artesanato, tricô, jogar xadrez, alguma coisa que te traz felicidade ao longo da semana, um momento que seja seu e que você possa ter esse momento de felicidade. E há 10 anos, essa minha amiga diz que não, porque sempre tem um probleminha, ou uma desculpa, depende da interpretação que cada um de nós possamos fazer disso, né? E que atrapalha os planos dela. Então nunca conseguiu, nesses 10 anos ela não consegue ter esses momentos em que ela pode ter um momento para ela e que seja um momento de felicidade. Muito bem, eu tenho um outro amigo que ele fez os exames de sangue, o colesterol dele estava muito alto, o médico chegou para ele, o cardiologista, falou: amigo, precisa fazer exercício. Você vai ter que fazer, vai ter que entrar aí numa academia, alguma coisa assim. E esse meu amigo, ele odeia essa ideia de fazer exercício, ficar levantando peso em academia, aquele barulho todo, ele não suporta, ele acha uma perda de tempo aquilo. Então ele ficou triste com aquilo, ele falou assim: puxa, o que eu vou fazer para resolver essa questão? Aí ele descobriu que se ele tivesse um cachorro da raça Boxer, ele descobriu especificamente isso. Não sei se tem outros cachorros, porque eu não sou o maior especialista vivo em cães, mas ele descobriu que o cão da raça Boxer é muito ativo, faz muito exercício, e que ele ia precisar fazer muitas atividades com esse cachorro ao longo do dia. E ele comprou lá, conseguiu, não sei como que ele adquiriu lá o cachorro, mas ele conseguiu esse cachorro e pronto. Então o cachorro agora está fazendo com que ele faça exercícios todos os dias, caminhadas, corridas, enfim. Ele está lá com o cachorro. Ele encontrou um jeito de resolver uma questão que para ele hoje traz felicidade. Veja só que coisa curiosa. Então, qual que é a diferença entre as duas histórias? Vocês já perceberam, né? É a reação de cada uma das pessoas teve para conseguir mudar algo em suas vidas. Uma atitude, né? Porque não adianta fazer a mesma coisa o tempo todo e achar que vai conseguir resultados diferentes. Isso não funciona. É maluquice, é loucura, né? Temos que tentar coisas diferentes para obter resultados diferentes. Fazer a mesma coisa o tempo todo, esperando algo diferente, não vai dar certo. O autor espírita Alexandre Caldini, no livro A Vida na Visão do Espiritismo, ele fala lá, tem um capítulo chamado o seguinte: por que uns são mais felizes do que os outros? E ele explica, nesse capítulo, que é mais feliz
quem decide tomar as rédeas de sua vida. Nossa felicidade, diz Cialdini, nos pertence e está logo ali ao nosso alcance, mas tem que ser conquistada no dia a dia, sem milagres ou graça divina, mas por permissão de Deus, claro, e merecimento nosso. Nós temos que fazer por merecer. Caso contrário, nós vamos sempre continuar na mesma situação, atolados, vamos chamar assim. Outra maneira de alcançarmos a felicidade está na frase de Jesus, que Paulo fala lá para os seus seguidores: há mais felicidade em dar do que em receber. E o autor espírita, outro autor espírita e outro palestrante espírita, que é o José Carlos de Luca, no livro Amigo Jesus, ele fala o seguinte, que ao fazer a prática do bem, isso nos traz o quê? Uma felicidade. Ele faz uma analogia, ele faz uma comparação disso, né? Uma analogia até muito interessante entre a felicidade e a prática do bem. Diz aqui o De Luca, que quando ficamos só focados no mundo material e esquecemos do mundo espiritual, a nossa alma fica desnutrida, fica faminta. Então aí nós ficamos para baixo, ficamos tristes. Então por isso que nós precisamos praticar o quê? O bem, a caridade, porque isso vai nos trazer, vai nos alimentar a nossa alma e nos trazer a felicidade, como disse Jesus lá para Paulo. E vamos lembrar que Paulo disse o seguinte lá: não cobicei prata, nem ouro, nem vestes de ninguém. Trabalhei para me sustentar e poder ajudar as pessoas que eram os mais fracos. Então vejo que a própria postura de Paulo já nos leva a essa compreensão, né? Que temos aqui o mundo material, temos que fazer as nossas coisas no mundo material, mas nós não podemos esquecer do mundo espiritual. Para ficar isso mais claro, nós vamos ver aqui um texto, vamos ouvir, né? Eu vou ler para vocês um texto de um espírito chamado Casimiro Cunha. O Casimiro Cunha, ele era um poeta que nasceu na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, no final do século XIX, e desencarnou logo cedo, logo no começo do século XX. Mas o espírito de Casimiro Cunha foi um dos primeiros espíritos a fazer contato com um médium que estava iniciando seus trabalhos, que era Chico Xavier. Tanto que Casimiro Cunha participa do primeiro livro de Chico Xavier, que é o Parnaso de Além Túmulo, que foi lançado em 1932. E houve lá uma parceria longeva, né, de muitos anos de Casimiro Cunha com o Chico Xavier. Produziram vários livros e tal. E um desses livros é Pássaros Humanos. Pássaros Humanos. E no capítulo 12 desse livro, Rumo Certo, é o título, Casimiro Cunha nos mostra, nos dá muitas orientações em forma de poesia para que nós possamos encontrar esse rumo certo. Porque muitas vezes nós ficamos meio perdidos. Puxa, para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer para mudar a minha vida, conseguir aí a nossa felicidade, alegrias, conquistas? O que nós temos que fazer? Ou superar situações difíceis? Qual é esse rumo certo? E o Casimiro Cunha, aqui pela psicografia do Chico, diz o seguinte: pretendes entrar na posse da vida superior? O caminho mais seguro, mais serviço, mais amor. Então, se nós queremos uma elevação espiritual, diz aqui o Casimiro Cunha, o caminho mais seguro qual que é? É o serviço e o amor. Mais serviço e mais amor. Se nós somarmos serviço com amor, vai dar o quê? Caridade. E fora da caridade, não há salvação. Segue aqui Casimiro Cunha nessa poesia. Queres alívio, sossego no coração sofredor, a providência primeira. Mais serviço, mais amor. Desejas libertação de mágoa, pena, temor, o recurso que não falha, diz Casimiro Cunha. Mais serviço, mais amor. Desejas felicidade, que é o nosso tema de hoje aqui, felicidade. Todos nós desejamos a felicidade. E aí, respostas a sonhos em flor. Estamos lá esperando, o que vai acontecer? Estamos aqui imaginando alguma coisa que possa acontecer. E aí Casimiro Cunha fala para nós, a receita da alegria. Mais serviço, mais amor. Solicitas do destino, saúde, amparo, vigor. O programa necessário para alcançarmos tudo isso, saúde, amparo e vigor, nas palavras de Casimiro Cunha, seria mais serviço e mais amor. E finalmente, rogas, pede roteiro adequado para encontrar o Senhor. Nós gostaríamos de ter, né, um checklist, uma receitinha de bolo. Como faço para conseguir a minha elevação espiritual? O que eu tenho que fazer? O nosso querido Casimiro Cunha explica, o ensino claro da vida. Mais serviço, mais amor.
É isso. Então, mais serviço, mais amor. E vejam como essa poesia do Casimiro Cunha, ela se encaixa com perfeição no ensino de Jesus que Paulo falou lá para os seus seguidores. Há mais felicidade em dar do que em receber. Ou seja, mais serviço e mais amor. Que possamos refletir sobre isso. Tenham uma excelente semana. Até a próxima oportunidade. Fiquem bem. Fiquem com Deus.